Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia a nossos ouvintes, iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com a Ana Maria Kraimayer, ela que é proprietária da Krai Engenharia, ela é engenheira civil, também é pós-graduada e agora ela é aromaterapeuta. Então, a nossa amiga engenheira Ana Maria e aromaterapeuta Ana Maria. Não esquecendo que o Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a nossa região seguir em frente. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Magda, tudo bem? Tudo certinho. Ana, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, muito obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Quero começar perguntando de onde você é natural. Magda, eu sou de Teutônia mesmo. Comecei morando em Westfália, que ainda na época era conhecido como Vila Schmidt. E aí, depois disso, me mudei para a região de Lajeado. E depois retornei para Teutônia e estou aqui em Languiru desde então. Conta pra gente, a gente sempre puxa um pouquinho da família, né? Conta pra gente qual era a profissão dos teus pais lá na infância. Certo. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que cuidou da casa e cuidava de mim. E o meu pai trabalhava na época no frigorífico de aves que tinha na Vila Schmidt. Uhum. É filha única? Filha única. Filha única. Uhum. Ana, e onde começou os teus estudos, então, lá na infância, o primário, né? Onde começou tudo? Tudo começou lá na escola mesmo da Vila Schmidt. Depois disso, então, quando fui a Lajeado, eu estudei no colégio de freiras. Tenho umas ótimas lembranças de lá. Foi uma escola muito legal, onde eu aprendi muitas coisas. Foi bem bacana essa experiência. E aí, quando eu voltei de novo para Teutônia, voltei para Vila Schmidt, terminei meus estudos lá e depois eu fui estudar no Cenecista. Para Lajeado foi especialmente para os estudos? Para Lajeado, quando eu me mudei para Lajeado, foi em função de mudança de família. A minha família mudou, então isso foi quando eu ainda era bem criança, em torno de 7, 8 anos, quando eu me mudei para lá. Voltei de lá quando eu tinha 10, 11 anos. Com a família junto? Com a família também. Tá certo. Ana, então, e aqui para Teutônia, continuou os estudos aonde? Daí, quando eu voltei primeiro, inicialmente para a escola lá da Vila Schmidt, e depois eu fui estudar no Cenecista em Canabarro. Isso. Aí, de lá, eu comecei a fazer um curso na Univates, de comércio exterior, mas no meio disso eu descobri que não era esse o meu foco e que eu gostaria de fazer outra coisa. E na época eu tinha uma pessoa muito bacana na minha vida, que era o seu Antônio Costa, e ele me incentivou a começar a estudar na área da construção, porque ele era um mestre de obras e ele sempre tinha muitas histórias para contar. E isso acabou me deixando com vontade de ver como era essa área. E ele me incentivou bastante. E aí eu acabei fazendo vestibular na Unicinos. E aí eu estudei lá. E morou pra lá também? Não, morei aqui. Continuou. Isso. Aí eu fazia a minha maratona assim, né? Todos os dias eu ia trabalhar, porque eu trabalhava na Liga de Futebol na época. Olha só. Isso. E aí eu ia para a Unicinos à noite com o pessoal daqui, que então várias pessoas estudavam lá. E aí, como o meu curso era muito diurno, daqui a pouco não funcionava mais essa logística, porque eu tinha que estar mais lá do que aqui. E aí eu me inscrevi para uma bolsa na Unicinos, eu fui trabalhar de bolsista na universidade. E quando essa fase acabou, eu comecei mais uma linda história, que foi trabalhar na Pulimob. Que na época a gente estava fazendo Imperador. E aí eu participei dessa obra aqui. Depois a gente fez mais um prédio em Canabarro, que foi o Dom Pedro. E eles encerraram a trajetória deles na área da construção. E aí eu abri um escritório. Isso foi em 2007. 2007. E a partir de 2007 que daí eu montei o escritório. Olha só, que bacana. Uma vida inteira envolvida na área da construção sim, civil, né? Sim. Mas, Ana, contou aí, deu um flashzinho, trabalhando com esporte também. Também. Que bacana, Ana. O que tu fazia lá? Então, eu era secretária.
Na época, o presidente da Liga de Futebol era o seu Sérgio Serafini, e eu trabalhava com ele fazendo a parte do assessoramento de organização de campeonatos, de bailes, inúmeras tarefas. Organização de eventos. Sim, foi bem bacana, uma experiência bacana também. Que legal, Ana. Então, terminou os estudos na Unicinos Engenharia Civil em que ano? 2002. 2002. 2007 abriu seu escritório. Isso. Na época, trabalhava com mais alguém ou abriu sozinha? Não, abri sozinha. Abriu sozinha. Uhum. Como era o nome? Já era CRAI Engenharia? Já saiu assim. Uhum. Ah, que bacana. Ana, contou pra gente que é pós-graduada. Qual é a sua pós-graduação? Qual é a sua especialização? Ela é em eficiência energética. O que é? O que faz uma engenheira civil com pós-graduação em eficiência energética? Então, veja só. Vou te dizer assim, o que foi para mim fazer essa pós-graduação, né? Quando eu fui fazer, eu buscava sempre mais entendimento a respeito da realização, do pensar um ambiente, um cenário de vida que tivesse a melhor opção de vida dentro dela, né? E quando eu fui fazer eficiência energética, eu nem esperava tudo o que esse curso me deu. Ele me deu uma noção de tudo que pode ser trabalhado, de muitas variáveis que estão hoje envolvendo um projeto, que na maioria das vezes, quando a gente não olha isso no detalhe, acaba passando desapercebido. E é importantíssimo que, como a gente teve um avanço tecnológico muito grande, de muitas opções de materiais que entraram no nosso mercado, de criação de formas e tudo mais, né? Muitas coisas acabaram sendo deixadas de lado, né? Que o que a gente vê em alguns projetos, já não mais na atualidade, mas o que foi feito no início, foram as grandes peles de vidro, né? Uhum. E, de repente, a gente vê isso virado para uma orientação de sol oeste, que pega todo o sol da tarde, em pleno verão. Então, o que isso significa? Ar-condicionado. Ar-condicionado significa o que mais? Consumo de energia. E aí a gente vê o quanto o que a gente constrói impacta no nosso planeta, né? E aí, nesse curso, foi muito isso, foi abrir para ver as possibilidades de tudo que a gente pode fazer para não fazer esse consumo de energia, né? Para fazer a coisa ser mais sustentável, porque a gente fez diversas análises, estudos e pesquisas, e a gente descobriu como existem possibilidades de fazer as coisas de uma forma melhor. Então, muitos padrões de localização de uma casa no terreno não tem necessidade do padrão. O que precisa dizer como a casa vai ficar é a orientação solar, é o conforto que a pessoa precisa dentro de casa. E não, na verdade, padrões de conceitos visuais. O visual, a gente sempre consegue, de novo, trabalhar, mas obedecendo em primeira instância sempre a necessidade do bem viver, do conforto, da harmonia dentro do ambiente que a pessoa vive. Então, isso foi assim um grande ensinamento que eu tive, assim, professores fantásticos lá também. Foi uma experiência muito bacana. Hoje em dia a gente tem que ser sustentável, né, Ana? Porque tudo isso, esse consumo grande de energia que a gente tem, impacta em muito o nosso meio ambiente, e a gente já está vivendo os prejuízos causados por isso, né? Nos dias de hoje, tanto clima, a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta loucura no nosso clima. Isso é o impacto de todo aquele consumo de energia que a gente faz durante o dia, né? Sem dúvida. Na verdade, o que a gente vive hoje é resultado das nossas ações, né? Então, o voltar atrás, o consertar o que é possível consertar, acho que é uma obrigação, né? Com certeza. Ana, então conta pra gente, agora com a CRAI Engenharia, como está funcionando a empresa? Responsabilidade com o cliente. Fala um pouquinho disso pra gente. Como funciona, como vocês veem, porque engenheiro, o que ele faz? Ele constrói o nosso sonho, né? A nossa casa, o nosso lar, onde a gente vai construir a nossa família, vai ficar velhinho, né? Vai ter os nossos netos. Qual a responsabilidade com o cliente, o atendimento diferenciado ali da CRAI Engenharia? Magda, eu vou te dizer assim, quais são as nossas premissas, o que a gente se baseia quando o cliente entra dentro do nosso escritório para fazer a concretização do sonho dele, né?
primeiro momento que a gente sempre fala assim que como a gente está construindo o sonho de alguém, mesmo que seja no papel, a gente já está colocando a nossa energia nesse sonho, né? Então, a primeira preocupação sempre é o quê? O equilíbrio, é o bem-estar do atender com boa vontade, saber que as pessoas têm dúvidas, que aquele não é, por mais que ela esteja fazendo a casa dela e saiba onde ela quer pôr a janela, onde ela quer pôr a porta, a gente precisa defender com base na sustentabilidade todas as ideias, às vezes até mudando de ideia de onde vai pôr a janela, de onde vai pôr a porta, despender esse tempo, explicar por que decidir diferente, por que pode ser melhor do outro jeito, sempre baseado, é claro, na vontade do cliente. Se depois de tudo que a gente já explicou, que a gente já embasou porquê de uma decisão, se ele continuar querendo da outra forma, a gente vai fazer como ele quer. Mas a gente nunca vai deixar ele dizer onde vai estar sem explicar para ele por quê pode estar naquele lugar e por que poderia estar melhor em outro lugar, né? Então, sempre essa é a nossa preocupação do cliente estar satisfeito, sim, e também da gente poder contribuir o máximo que ele nos libere e contribuir para a realização do sonho dele. Nós, clientes, né, eu digo nós porque eu não sou engenheira, não entendo de construção, a gente chega lá com aquele pensamento, eu quero a minha casa assim, mas a gente tem que ter alguém para colocar os nossos pés no chão e dizer, olha, assim vai ficar bacana, assim vai ficar legal, assim vai te dar um conforto a mais dentro do ambiente em que tu vai ficar todos os dias da tua vida, né? Tem que ter alguém para dar aquele auxílio, né? Muito legal. Ana, agora, para a gente pular um pouquinho da engenharia para a aromaterapia. Conta para a gente como foi essa história, como surgiu esse desejo de conhecer essa terapia alternativa? Muito bem. Então, eu vou continuar a partir do que a gente vinha falando sobre a energia que a gente coloca já na criação da ideia, do sonho da pessoa que ela vai realizar construindo a sua casa, né? Então, desde então, já existia uma preocupação muito grande da gente fazer isso com uma energia legal. Da gente estar tratando daquele projeto com amor, com carinho, e não uma coisa que, vou fazer por fazer, ou vou entregar logo. Não, sempre com muito carinho, com muita dedicação, imaginando como a gente se sentiria morando naquela casa. Então, toda a construção que a gente fazia pensando como eu me sentiria se eu estivesse nesse ambiente. E aí, com base nesse assunto assim de sentir, né, a gente tinha uma premissa dentro do escritório que, como a gente ficava muitas horas no trabalho, e às vezes poucas em casa, que o ambiente teria que ser tão bom quanto estar em casa. Então, a gente sempre primou muito por isso. E, de repente, o que a gente viu, né, foi uma aceleração do nosso dia, das atividades, em função do crescimento da área da construção. E eu percebi que a gente perdia qualidade. Perdia qualidade de relacionamento entre nós, perdia de qualidade de atendimento. E, na época, eu já me preocupava muito com aromatizar, né? Mas é aquela ideia assim... É óbvio, a gente chega num lugar perfumado, a gente fica bem, né? A gente gosta de estar naquele lugar. E aí eu imaginei, poxa, mas se a gente consegue se sentir bem com isso, então eu vou ver o que eu preciso trabalhar para fazer o bem sentir dentro do escritório, né? E aí eu fui buscar no mercado o que oferecia de opção de curso na época, e eu me lembro de ter encontrado marketing olfativo e fui fazer. E quando eu fiz o marketing, eu descobri que ainda não era esse o meu foco, porque ele esperava muito um resultado externo e não interno, que era o que eu procurava. Eu procurava estabelecer a harmonia dentro do ambiente para que a gente pudesse passar para quem entrasse. E aí eu fui conhecer a aromaterapia. É claro, né? A gente tem aquela coisa assim, será que isso funciona mesmo? Sim, eu fui com essa dúvida também. Eu quero ver se isso aí funciona. Muito bem. Fui fazer o curso e não na primeira semana, mas na segunda eu vi que a coisa realmente valia a pena.
e comecei a estudar mais sobre o assunto. Fui fazendo outros módulos. E aí, da aromaterapia, aconteceu que tinha um módulo lá de trabalhar com pessoas. E a minha primeira reação foi, não tenho esse interesse. E até na época comentei com a coordenadora do curso, eu disse, esse módulo não é um módulo que eu não quero trabalhar, não tenho interesse nele. E aí naquele período em que eu estava fazendo o módulo anterior, acontecia a mudança de um módulo para o outro num final de semana. Então eu já estava em Porto Alegre e no outro dia seria o início do outro módulo. E aí a instrutora, a facilitadora, ela me disse, não, mas já que tu já está aqui, vem aqui, faz um módulo e decide se tu vai querer continuar ou não. Tá, então fiz porque eu já tinha amor pelo trabalho. Fiquei para o primeiro módulo, para a primeira aula do módulo e gostei. Aí, muito bem. Daí eu segui as demais etapas dos outros módulos do curso e os demais, então, não eram mais em Porto Alegre, eram em Santa Catarina, em Florianópolis. Fui fazer também, daí eu terminei todos os módulos de atendimento. E aí, no final, a coordenadora exigiu um trabalho de conclusão, onde o estágio teria que ser de atendimento em pessoas. Aí eu fui fazer também, né? Porque desafio é desafio claro. Aceito é desafio cumprido, né? Aí fui fazer o estágio e o primeiro momento eu pensei, não, vou atender alguém da família, né? Porque daí é fácil, eu chamo, claro. E aí foi proibido usar alguém da família. Tinha que chamar pessoas de fora. Então, teve pessoas lindas de Teutônia que eu convidei para fazer, então, para servir de... Não é cobaia, porque não foi isso que elas foram, tá? Mas para poder experienciar, então, o que eu já sabia fazer na época. E aí elas vieram e fizeram esses atendimentos comigo para que eu pudesse fazer meu trabalho de conclusão. Uhum. E aí, depois disso, elas indicaram outras pessoas. E aí a coisa começou. Então, aí as coisas começaram a acontecer. Então, foi por conta própria. E assim a gente está atuando até hoje. Então, eu vendo produtos de aromaterapia. São todos aromaterapêuticos os produtos, né? Então, não é um aromatizador. Não é esse o foco, né? Mas é um que trata a saúde das pessoas e mais ainda até na prevenção de doenças hoje, né? Aí muitas pessoas dizem, as pessoas normalmente perguntam, mas as pessoas procuram só quando ficam doentes. Não. Hoje a gente já tem a característica muito diferenciada nas pessoas que elas buscam não ficar. Elas trabalham na prevenção. E aí a aromaterapia sai bombando, né? Porque ela traz uma energia completamente diferente para o indivíduo. Hoje em dia tem a procura por uma qualidade de vida, né? O pessoal quer viver melhor, quer viver tranquilo, quer viver até uma certa idade, né? Esticar a sua longevidade. Isso. E essas terapias alternativas, muitas vezes elas ajudam para quem já tem alguma doença, já está fazendo algum tratamento, né, Ana? Sim. Mas elas contribuem muito na prevenção também, né? Uhum. A gente energiza ali, é um tratamento na alma, um tratamento no físico, é um tratamento completo. É completo. Cuida do indivíduo como um todo, né? Ele cuida a parte vibratória, o energético. Quantas pessoas hoje vão ao médico com uma determinada dor, né? Aí fazem os exames e voltam para casa com aquela cara e dizem, eu não tenho nada. E aí as pessoas pensam, viu, te disse, não tem nada. Não é que a pessoa não tenha nada. Só não se manifestou fisicamente o que já está se manifestando no energético, no vibracional, né? Então, se cuidar ali, não vai pro físico. E aí não precisa tomar remédio. Não precisa sofrer mais, né? É só, na verdade, resolver algumas coisas no seu dia a dia. Tudo é assim, Ana, todas as doenças são assim. Não. Mas grande parte hoje das doenças, do que a gente tem visto no ser humano, tem vindo do emocional e do racional, né? Da forma como enxerga e conduz as coisas. Então, a gente sempre fala, a gente precisa cuidar do nosso pensene, né? Pensamentos, sentimentos e emoções. Se a gente cuidar isso, a gente resolveu boa parte dos nossos problemas de saúde.
Com certeza, Ana. Hoje em dia, alguns males do século são problemas emocionais, né? São doenças que vêm do nosso emocional, estresse, depressão. Isso afeta muito a nossa vida, a nossa alma, né? Mas, Ana, conta pra gente, agora já tá atendendo em consultório como aromaterapeuta, né? Sim, já tem um espaço para que eu faça atendimento, sim. Onde fica aqui em Teutônia? Conta para os nossos ouvintes, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem sabe quiser fazer alguma prevenção ou quiser fazer um tratamento alternativo. Certo. Então, hoje eu tenho o meu escritório de engenharia na 25 de julho 357 e o meu atendimento de aromaterapia nesse mesmo prédio, nesse mesmo endereço, só numa sala separada. Certinho. Ana, o nosso tempo de hoje está esgotado, mas eu quero agradecer muito a tua presença. Foi muito bacana o nosso bate-papo dessa manhã. Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram. Desejo ainda mais sucesso em toda a tua trajetória, tanto como engenheira, né, trabalhando na CRAI Engenharia, agora aromaterapeuta com esses tratamentos alternativos para dar uma qualidade de vida melhor para todos os nossos ouvintes, né? Quem quiser pode chegar. A Ana com certeza vai atender com toda essa simpatia dela. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Magda. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? E sim, venham ver como é, tá? Isso aí. Hoje conversamos com a engenheira civil pós-graduada em sustentabilidade e eficiência energética e também aromaterapeuta Ana Maria Kraimayer. Ela é proprietária da CRAI Engenharia e esse foi o nosso bate-papo dessa manhã de sábado. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.